Shar-Pei. O Shar-Pei chinês existe há mais de 2000 anos e por boa parte desse tempo aquelas dobras de pele tinham uma função real, proteger os órgãos vitais dele em brigas de cachorro. Só que hoje, ninguém precisa mais de um cão de briga e mesmo assim a gente continua criando esse excesso de pele cada vez mais exagerado. O resultado é um animal que acumula umidade entre as dobras o tempo todo, um prato cheio para infecção bacteriana crônica que exige limpeza diária sem desculpa. Os olhos ficam praticamente enterrados sob rolos de pele que empurram a pálpebra para dentro. Isso se chama entrópio e as cílios ficam raspando na córnea até a cirurgia resolver. E tem mais, existe uma doença chamada síndrome da febre do Shar-Pei, ligada ao excesso de ácido hialurônico que a pele dele produz que causa febre alta sem nenhuma infecção. É a única raça do mundo que adoece por causa da própria pele. Se você tá gostando, deixa o like aí. Juro que quase ninguém deixa e isso ajuda demais o vídeo. Se inscreve também. Bora para as próximas 14 raças. Bulldog inglês. O Bulldog inglês é provavelmente o exemplo mais documentado de como a criação seletiva pode transformar um animal funcional em um animal que luta para sobreviver. Ele foi desenvolvido na Inglaterra pro bullbaiting, uma prática cruel onde cães atacavam touros amarrados, proibida em 1835. Só que, em vez de deixar a raça se recuperar depois disso, os criadores continuaram remodelando ele por pura estética e cada geração piorou mais. Hoje, cerca de 80% dos filhotes de bulldog nascem de cesariana porque a cabeça deles é grande demais para passar pelo canal de parto natural da própria mãe. O focinho achatado, resultado da braquicefalia severa, faz muitos deles passarem a vida inteira lutando para respirar, como se tivessem um travesseiro permanentemente pressionado no rosto. As vértebras costumam se formar em cunha ou em borboleta, comprimindo a medula espinhal desde cedo. A expectativa de vida média gira em torno de 6 a 8 anos, menos da metade de raças do mesmo porte sem essas deformidades. Bulldog francês. O Bulldog francês é basicamente o Bulldog inglês em versão miniatura, com os mesmos problemas espremidos num corpo menor e vendido para o mundo como o pet urbano perfeito. Hoje é uma das raças mais compradas do planeta, o que transforma os problemas dele em uma questão de saúde pública em escala gigante. Ele tem a mesma síndrome braquicefálica do primo inglês, com narinas tão estreitas e céu da boca tão alongado que o ar literalmente luta para entrar. As orelhas de morcego enormes sobre um crânio achatado são o detalhe que mais encanta quem compra e o mais irrelevante para o bem-estar dele. Mas o que pouca gente sabe na hora de comprar é que ele não sabe nadar. O peso concentrado na frente e as patas curtas fazem ele afundar em segundos. Qualquer piscina vira um perigo real. E o rabinho, que parece só enroscadinho, frequentemente cresce para dentro da pele ao redor, causando infecções dolorosas na base que precisam de tratamento constante. Não é à toa que a França já discutiu restringir a publicidade de raças braquicefálicas justamente por isso. Pug. O Pug foi queridinho da realeza europeia nos séculos XV e XVI, numa época em que nenhum monarca se importava muito com as consequências a longo prazo de criar animais só pela aparência. O resultado de séculos de seleção é um cachorro com um nariz tão achatado que as dobras bloqueiam parte das narinas desde o nascimento. Os olhos enormes e saltados podem literalmente sair do lugar com uma batida leve, uma condição chamada proptose, tão comum que veterinários de emergência têm protocolo próprio para isso. Mas o problema mais sério é invisível. Um estudo da Universidade de Utrecht, de 2022, concluiu que os pugs já não podem ser considerados tipicamente caninos do ponto de vista da saúde. Uma declaração forte para uma raça doméstica. Estima-se que uma parcela enorme sofre algum grau da síndrome de Chiari, onde o cérebro é grande demais para o crânio que deveria abrigá-lo, causando dor neurológica crônica. Aquele ronco que todo mundo acha uma graça é, na real, o som de um animal com obstrução respiratória permanente. Pequinês. O pequinês tem mais de 2000 anos de história documentada como cão imperial chinês, o que significa mais de 2000 anos sendo criado sem nenhuma pressão evolutiva de verdade. Os cortesãos da dinastia Tang carregavam ele literalmente dentro das mangas das túnicas. Ninguém precisava que ele corresse, caçasse ou respirasse com eficiência. O resultado é um animal cujo nariz fica na mesma altura dos olhos e, em alguns exemplares até atrás deles, uma geometria facial que não existe em nenhum outro mamífero natural. A pelagem é tão densa e longa que cobre completamente as patas curtas, criando a ilusão de que ele flutua ao andar. Só que essa imagem encantadora esconde uma coluna desproporcionalmente longa sobre membros muito curtos, uma combinação que predispõe a hérnias de disco severas, capazes de causar paralisia parcial sem aviso nenhum. E os olhos saltados, expostos pela mesma geometria que achata o rosto dele, sofrem úlceras de córnea com uma frequência que nenhum veterinário experiente considera surpreendente
surpreendente. Basset Hound. O Basset Hound nasceu na França com um propósito bem legítimo: rastrear presas em baixa velocidade com um faro de até 220 milhões de receptores olfativos, permitindo que caçadores a pé conseguissem acompanhar. As orelhas compridas varriam o cheiro do chão até o nariz. As dobras do rosto concentravam os odores. Tudo tinha uma função. Aí, a criação moderna pegou essas características úteis e levou ao extremo, até deixarem de ser ferramenta e virarem fonte de sofrimento. Hoje, as orelhas são tão longas que arrastam no chão, molham na água na hora de beber e desenvolvem infecções fúngicas crônicas que exigem limpeza semanal sem exceção. As pálpebras ficam ao mesmo tempo viradas para dentro em algumas partes e para fora em outras, deixando o tecido do olho exposto à irritação constante. E as patas curtas e tortas, resultado de uma acondroplasia severa, sustentam um corpo pesado que desenvolve artrite numa idade em que outras raças mal estão começando a vida adulta. É um dos melhores narizes do reino animal, dentro de um corpo que mal aguenta funcionar. Dachshund Teckel. O Dachshund foi criado na Alemanha com uma lógica perfeita: um corpo longo e estreito o suficiente para entrar em tocas de texugo, com patas curtas para se mover dentro dos túneis, e funcionava muito bem. O problema é que a criação moderna pegou essa proporção extrema e amplificou até o absurdo, criando até versões miniaturas de menos de 5 quilos, que mantêm a mesma proporção exagerada entre tronco e perna. A consequência médica é direta: entre 19% e 24% da raça desenvolve doença do disco intervertebral, onde os discos da coluna desproporcionalmente longa se rompem sob o peso de um tronco que não foi feito para aquele comprimento. Muitos ficam paralisados das patas de trás sem aviso nenhum, às vezes de um dia para o outro. Existem comunidades inteiras de Dachshunds que se locomovem em cadeira de rodas para cachorro, um invento que existe em grande parte por causa dessa raça. Aquele andar bamboleante que todo mundo acha engraçado é, na verdade, o movimento de um animal compensando uma estrutura corporal fundamentalmente instável. Chow Chow. O Chow Chow é uma das raças mais antigas do mundo, com evidência genética que sugere uma origem chinesa de mais de 2.000 anos atrás. Foi criado para caça, pastoreio e sem rodeios, também como fonte de alimento em determinadas épocas. Sua marca registrada é a língua azul arroxeada, presente desde o nascimento, compartilhada só com um Sharpei entre as raças reconhecidas. O que pouca gente comenta junto desse detalhe curioso é que a pelagem dupla tão densa que parece juba de leão deixa ele perigosamente propenso a superaquecimento, até em climas amenos. Mas o problema mais sério é a visão. A pele muito esticada ao redor dos olhos causa entrópio severo, que limita o campo de visão dele a quase nada, o que explica em parte aquela fama de temperamento imprevisível. Um animal que enxerga mal de lado se assusta com facilidade, e as patas traseiras têm um ângulo de joelho quase reto, causando um andar rígido que predispõe a problemas articulares desde cedo. É uma raça que impõe respeito à distância, mas esconde um catálogo de problemas que os fãs da aparência raramente conhecem antes de comprar. Boston Terrier. O Boston Terrier ganhou o apelido de cavalheiro americano por causa do padrão preto e branco da pelagem que lembra um smoking. Foi desenvolvido nos Estados Unidos no fim do século XIX, cruzando bulldogs com bull terriers. E hoje é uma das raças mais populares do país, o que multiplica o impacto dos problemas dele. O crânio em formato de cúpula e o focinho curto colocam ele firmemente na categoria braquicefálica, com dificuldades respiratórias parecidas com as do bulldog francês. Os olhos, grandes e saltados, um dos traços mais reconhecíveis da raça, são consequência direta desse crânio comprimido e deixam ele exposto a lesões e úlceras com uma frequência preocupante. O rabo, naturalmente enroscado sobre o corpo, frequentemente cresce para dentro da pele ao redor, causando infecções na base que os donos confundem com sujeira até o veterinário intervir. O parto por cesariana é obrigatório na maioria dos casos, como em quase todo braquicefálico extremo. E a popularidade gigantesca garante que esses problemas se repitam em dezenas de milhares de ninhadas todo ano. Mastim napolitano. O mastim napolitano descende diretamente dos cães de guerra romanos que acompanhavam os exércitos da República e do Império. Segundo a história, aquelas dobras enormes protegiam órgãos vitais em combate. Hoje, ele não combate mais nada, mas as dobras continuam lá, multiplicadas por séculos de criação seletiva, a ponto do rosto desses cães parecer estar derretendo lentamente. Ele pesa entre 50 e 70 quilos, e todo esse peso descansa sobre articulações que já começam a se deteriorar desde filhote. As pálpebras, puxadas para baixo pelo peso das dobras do rosto, ficam completamente viradas, deixando o interior do olho exposto o tempo todo a poeira, vento e bactéria. Ele baba tanto que os donos precisam andar com toalha. Se o nome não te soar familiar,
familiar, você provavelmente já viu ele como o Fang, cão do Rubio Hagrid em Harry Potter, escolhido justamente pela aparência imponente, que na real é o rosto de um animal com deformidades estruturais severas, disfarçadas de força. Cavalier King Charles Spaniel. O Cavalier King Charles Spaniel carrega o nome do rei Carlos II da Inglaterra, que era tão fã da raça que se dizia que nunca ficava sem alguns por perto. É pequeno, elegante, de orelhas sedosas e uma expressão permanentemente melancólica, difícil de não achar linda. Só que essa expressão tem uma causa real. A neurologista veterinária Claire Rusbridge já descreveu a condição de muitos cavaliers como equivalente a viver com a pior dor de cabeça permanente imaginável, se referindo à siringomielia, uma condição em que o crânio é sistematicamente pequeno demais para o cérebro que ele contém, fazendo o líquido cefalorraquidiano vazar para dentro da medula sob pressão. Os cães afetados costumam coçar o ar o tempo todo, um comportamento que os donos confundem com tique nervoso até vir o diagnóstico. E mesmo o cavalier que escapa da siringomielia, a doença valvular mitral do coração afeta praticamente todos os exemplares acima de 10 anos. É uma raça que esconde os piores problemas atrás da aparência mais inofensiva possível. Bloodhound. O Bloodhound tem o faro mais preciso do reino animal doméstico, capaz de seguir um rastro com até 300 horas de idade. E a capacidade olfativa dele é tão confiável que em alguns estados dos Estados Unidos, o rastreamento já foi aceito como prova em processos judiciais. Em termos de olfato puro, é uma obra-prima biológica. O resto do corpo é outra história. As orelhas são tão longas que constantemente entram no próprio pote de comida e desenvolvem infecções fúngicas crônicas por causa da umidade acumulada. As pálpebras ficam viradas para fora de forma tão acentuada que o interior vermelho do olho fica exposto o tempo todo, uma condição chamada ectrópio, que deixa ele suscetível a irritações e infecções oculares constantes. E as dobras no pescoço formam bolsas profundas onde umidade e bactérias se multiplicam sem o dono perceber, até o cheiro entregar. É um instrumento de precisão extraordinária montado numa estrutura feita para se deteriorar. Cão sem pelo chinês, Crested. O cão sem pelo chinês ganha concurso de cachorro mais feio do mundo com uma regularidade impressionante. E por mais que isso pareça piada, os problemas dele são bem sérios. O corpo quase sem pelo, exceto por uma coroa branca na cabeça e tufos nas patas e no rabo, não é só estética, é resultado de uma mutação genética no gene conhecido como FOXII3, que na forma homozigota é letal ainda antes do nascimento. Todo cão sem pelo dessa raça carrega uma única cópia do gene, nunca duas, porque duas cópias não geram filhotes viáveis. A mesma mutação que tira o pelo também altera o desenvolvimento dentário, produzindo dentes que apontam para direções completamente aleatórias, como se cada um tomasse a própria decisão, e que caem prematuramente ao longo da vida do animal. A pele nua fica cronicamente sensível à queimadura de sol, arranhão, frio e alergias que numa raça peluda passariam batido. O rosto, com os dentes frequentemente à mostra, mesmo de boca fechada, tem uma expressão difícil de categorizar, nem bonito nem feio, completamente único e completamente frágil. Pastor alemão. O pastor alemão foi criado no fim do século IX como o cão pastor perfeito, inteligente, ágil, resistente, capaz de trabalhar o dia inteiro. Por décadas, ele foi praticamente sinônimo de equilíbrio físico. O problema começou quando os padrões de exposição passaram a valorizar uma linha de dorso cada vez mais inclinada, quase como se o cão estivesse permanentemente agachado na parte de trás. Esse formato, hoje comum nas chamadas linhas de show, sobrecarrega as articulações traseiras de um jeito que o pastor alemão original nunca precisou enfrentar. A raça tem uma das maiores taxas de displasia de quadril e cotovelo entre os cães de porte grande, uma malformação articular dolorosa que pode levar à artrose precoce. E existe ainda a mielopatia degenerativa, uma doença neurológica progressiva que ataca a medula espinhal, tirando aos poucos a capacidade de andar das patas traseiras, geralmente em cães mais velhos, sem cura conhecida. Um animal desenhado para correr o dia inteiro, hoje frequentemente incapaz de subir uma escada sem dor. São Bernardo? O São Bernardo carrega uma imagem quase mitológica, o cão gigante e gentil que resgatava viajantes perdidos na neve dos Alpes suíços com aquele barrilzinho de conhaque no pescoço, que aliás é mais lenda do que fato histórico, mas o tamanho que o tornou um símbolo é justamente o que mais castiga o corpo dele. Pesando entre 65 e 90 quilos, é uma das raças com maior risco de dilatação vólvulo-gástrico, uma torção do estômago que pode matar em poucas horas se não for tratada como emergência cirúrgica imediata. O coração de um cão desse porte também sofre. Cardiomiopatia dilatada é comum e reduz significativamente a
expectativa de vida, que já gira em torno de apenas 8 a 10 anos. As dobras de pele soltas no rosto, que dão aquele ar carismático, favorecem entrópio e ectrópio nas pálpebras com irritação ocular constante. E o peso descomunal sobre um esqueleto que cresce rápido demais na fase de filhote deixa a raça extremamente propensa à displasia de quadril e cotovelo. Um gigante gentil, preso num corpo que raramente aguenta o próprio tamanho. Deixa o like, comenta qual raça mais te chocou e se inscreve, porque tem uma raça queridinha do Brasil que eu deixei de fora de propósito. Você sabe qual é? No próximo vídeo eu conto. Não perde!